sabemos, irmão, que Jesus Cristo ele também disse, aleluia, porque um dia os fariseus perguntavam: olha, como tu come aí, ó, junto com os fariseus, come aí, aleluia, junto com os escribas, e nós jejuamos, aleluia, seus discípulos não jejuam. Aleluia, Jesus disse: haverá um tempo que o Filho do Homem será tirado e eles haverão de jejuar. Aleluia, a Bíblia diz agora, aleluia, que chegou um dia que estavam aqueles discípulos tentando expulsar uma casa de demônio e não expulsaram. Jesus Cristo disse: certamente, sem jejum, sem oração, não expulsarão aqueles demônios. Esse foi o segundo, aleluia, essência que Josafá ofereceu ao Senhor. Mas ainda estava por vir aquele exército que ia se chegar até Josafá. Josafá temendo aquele grande exército que ia vir sobrevivendo a sua vida, aleluia. A Bíblia diz que Josafá foi a terceira essência. Ele orou ao Senhor. A terceira essência que Josafá fez para o Senhor, ele orou e disse: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu nos céus, pois tu, aleluia, dominador sobre todos os reinos, para a gente ter na tua mão a força e poder, e não há quem possa resistir. Aleluia, Deus, nós porventura não as julgarás, porque nós a força perante a ti uma grande multidão. Aleluia, porque em nós não há força perante essa grande multidão. Ele declarou que ele necessitava de Deus, aleluia, após agora ele se arrepender, jejuar e orar. Ele declarou que ele precisava de mão da mão de Deus na vida dele. Ele tinha um exército para combater, aleluia, aquela multidão que estava vindo contra ele, mas ele acreditou no Senhor, porque a mão de Deus estava sentada sobre a vida dele. Sabe por que eu deixo isso, irmão? Porque ele era um homem de Deus, ele conhecia as Escrituras, ele era um homem de Deus e ele conhecia as salmos, aleluia. Aleluia. O próximo passo de Josafá foi a oração. A próxima, aleluia, essência de Josafá apregou o Senhor foi a adoração, aleluia. Governo lendo aqui a respeito de Salmo 150. No Salmo 149 foi essa odiação que Josafá, aleluia, apregou nesse dia da angústia, nesse dia que o grande exército estava sobrevindo a vida dele. E na sequência, Josafá fez a exortação ao povo que todos tinham que adorar o Senhor, todos tinham que glorificar o Senhor pela sua benignidade. Eu quero te dizer nessa noite o que chama a atenção de Deus para mim e para você, o que chama a mão de Deus para exaltar, aleluia, a nossa vida na terra, para abençoar a nossa vida na terra, é a adoração. Nessa noite, agora é o Senhor, glorifique, exalte o santo nome do Senhor. Sim, o primeiro, aleluia, arrependimento. O segundo, o jejum, e Deus continuou a silêncio com Josafá. O terceiro, ele orou, mas quando ele adorou o Senhor, a mão de Deus abençoou Josafá. Eu não sei qual é a sua dificuldade nesta noite, eu não sei o que você vem buscar nesta noite, eu não sei que multidão é esta, que exército é esse que se colocou contra você, eu não sei quem são esses que estão aí vindo contra você, mas eu tenho a certeza de Deus, que a mão de Deus ele está sobre a sua vida, que a mão de Deus vai chegar e vai alcançar você nesta noite. Eu creio, meu Deus. Ele me ama para você. Aleluia. A Bíblia diz que quando Josafá ele pegou o jejum e ele orou, automaticamente o povo de Judá, o povo de Jerusalém, ouvindo que Josafá temeu, prostraram seus joelhos ao chão, apregoaram o jejum na casa do Senhor e começaram a orar com Josafá. Aleluia. Sabe que eu vejo mais uma passagem bíblica? Que bom e consuável que os irmãos vivem em união. Josafá conhecia a palavra. Josafá é um homem temente ao Senhor, mas ele pegou, ele disse: Senhor, aleluia, mas Deus me diz que nós somos pecadores, que nós somos falhos, mas certamente, aleluia, ele está aqui para nos perdoar. Ele não vem para os santos, ele vem para os pecadores e vem chamar o arrependimento. Aleluia. Josafá pegou, errou, aleluia, mas ele se arrependeu e Deus perdoou. Ele adorou o Senhor e Deus ouviu a oração dele. Ele jejuou para agradecimento na casa do Senhor. Aleluia. Sabe o que eu vejo? Isso acontece muitas das vezes comigo. Eu levanto e às vezes, quando nós falamos de jejum, nós queremos jejuar por causa, né? Eu vou jejuar porque hoje eu vou procurar um emprego, eu vou jejuar para Deus abrir a porta. Então eu vou pregar um jejum hoje para Deus abençoar a vida do meu irmão. Não, hoje eu vou jejuar porque Deus vai me dar um livramento.
Mas será que nós já jejuamos pelo livramento que Deus nos deu? Fala, Deus, hoje eu vou apresentar um jejum para a tua casa, não por mim, pelo Senhor tem feito na minha vida. Um jejum de agradecimento, foi o que Josafá fez. Um jejum de agradecimento, porque Deus já tinha dado livramento para ele. Mesmo o profeta nasceu falando que a mão de Deus ia vir contra Josafá, Deus já tinha dado livramento para ele. Aleluia, sabe o que eu vejo? Deus a todo tempo Ele tem dado livramento para mim e para você. A todo tempo a mão de Deus ela está estendida sobre a minha e a sua vida. A mão de Deus ela não se encolhe nem um instante, porque eu vejo que se a mão de Deus ela sair sobre a minha cabeça, Satanás ele nos traga, porque ele está para mim como um leão, possando ver o que ele pode estragar. Aleluia. Mas não ficou por aí, irmão, veja que interessante. Aleluia. Aleluia. Após Josafá ter temido após o Senhor, após ele ter ouvido o conselho do Senhor, ter arrependido, ter jejuado, ter orado, aleluia, Deus mandou a resposta para ele, porque ele ficou lá em Jerusalém, ficou em Judá, esperando a mão de Deus. Ele sabia que estava vindo um grande exército para a sua vida. Ele poderia, assim como eu já disse, ele poderia ter mandado um recado para os seus soldados valentes, que não eram poucos, até mesmo pedir assim auxílios para a cidade vizinha, porque a Bíblia diz que Josafá, aleluia, o rei de Josafá foi comparado com o rei de Davi, um homem, aleluia, que ajudou muitos inimigos, mas era um homem que tinha uma palavra de confiança, era um homem que tinha confiança para aquele que buscava, era um homem que tinha confiança para todos aqueles circunvizinhos. Existiam terras que pagavam tributos para Josafá, pagavam tributos só para ser amigos de Josafá, com medo do grande exército de Josafá. Mas Josafá entendeu agora, porque ele ouviu, aleluia, a voz do Senhor sobre a vida dele. Aleluia, sabe o que eu vejo? Quando nós somos abençoados, quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós somos abençoados quando nós somos sensíveis à voz do Senhor, nós somos abençoados quando nós ouvimos a voz do Senhor. Aleluia, sabe por quê, irmãos? Porque há duas definições para ouvir a voz do Senhor: aquela que nós escutamos e aquelas que nós ouvimos. Aquela que nós escutamos, certamente ela entra no ouvido e sai pelo outro, nós não aguardamos. Mas aquelas que nós ouvimos a palavra, ela entra, ela penetra no meu coração, ela fica guardada. Por isso que Jesus Cristo diz: quem tem ouvido, ouça, e não quem tem ouvido, escute. Aleluia, aleluia. Por isso que Deus faz: ouça a palavra, ouça a minha voz, guarde na capa do teu coração, para que quando vier os dias maus, você esteja alicerçado na palavra. Quando sobrevier os dias maus, você saber onde você vai recorrer. Irmão, assim foi Josafá, ele ouviu a voz do Senhor, e ele soube quando aonde ele foi recorrer. Aonde ele foi recorrer? Foi na mão do Senhor. Hoje a mão do Senhor chegou sobre a minha e sua vida. A mão do Senhor chegou para a minha e sua vida. A mão do Senhor está aqui nesta noite. Aleluia. E após agora ele ter se arrependido, ter jejuado, ter orado, foi o primeiro sinal que Deus mandou. Olha, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, homens que salmodiavam a Deus. Asaf foi um dos maiores salmistas que eu encontrei na Bíblia. Aleluia, significa que eles estavam salmodiando a Deus com o Salmo 149, Salmo 150. Foi o salmo que, aleluia, Josafá ofereceu a Deus. Aleluia, olha mais o que ele diz. Aleluia, olha só o que os profetas falou para Josafá. Olha só o que os profetas disse para Josafá, após ele ouvir a voz do Senhor, a se arrepender, a jejuar e orar. Olha o que os profetas falou para Josafá: nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sairemos ao encontro, porque o Senhor será convosco. Eu não sei o que você veio buscar nesta noite. Eu não sei qual é a sua aprovação. Eu não sei qual é o mar que você está passando confundido nessa noite. Eu não sei qual é o deserto que você está nessa noite. Mas o Senhor está dizendo para mim,